Fala galera, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui mais uma vez para dar exemplos, né, dos números quânticos. O número quântico referente a um elétron é como se a gente quisesse saber o endereço do elétron. Então, para saber o endereço, a gente precisa saber a cidade, o país, a rua, o número da casa. Os números quânticos é como se a gente tivesse um GPS da localização mais provável do elétron no átomo. Então, para isso, a gente vai ver alguns exemplos, para que a gente possa ter a noção dessa localização do elétron. Então, para identificar esses 4 números quânticos, que vamos ver um primeiro exemplo. Olha, eu vou dar uma olhada aí no exemplo da configuração eletrônica do cálcio. Primeiro a gente tem o diagrama de Linus-Pauling. Depois desse diagrama a gente vai distribuir. Veja que o cálcio nesse momento está no estado neutro, ou seja, tem número atômico 20 e também tem 20 elétrons, ok? Então vamos distribuir os 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e por aí a gente para por um seguinte detalhe. Quando a gente soma os elétrons, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com mais 2, 20 e paramos por aí. Para identificar o número quântico, os números quânticos do elétron mais energético, a gente coloca aquele subnível que a gente escreveu por último, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. E nesse caso foi o 4s2. Então, o primeiro número quântico é o número quântico principal. Ele que diz a camada ou nível de onde se está o elétron. E no caso aí, o número quântico principal é o 4. Está simbolizado lá, ó, onde está marcado, número 4. Então, o número quântico principal já achamos que aí vai ser esse 4. O número quântico secundário, a gente olha para o subnível. Só lembrando, a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter que, se fosse S, o valor é 0. Se for P, o valor é 1. Se for D, o valor é 2. Se for F, o valor é 3. Nesse caso, observa que é 4S2. Então, não foi S? Então, o número quântico secundário vai ser 0. Vamos seguir. Para o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético. Para isso, a gente precisa representar o orbital. Vamos lembrar que o subnível S só comporta 2 elétrons e ele está preenchido 100%. Então, ele só pode ser 0. Por quê? Você coloca logo um elétron no sentido anti-horário, depois no sentido horário, mas mesmo assim o número quântico magnético é 0. O quarto e último número quântico é o número quântico de spin. Ele vai dizer a rotação do elétron, se ele está girando numa rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Convencionamos aqui que o elétron ele é colocado no sentido horário quando estiver para baixo e no sentido anti-horário quando estiver para cima. Observe, vamos só retornar onde foi que parou. Primeiro a gente colocou o elétron para cima, depois colocou ele para baixo. Ou seja, como o último que eu coloquei foi para baixo, representa o spin no sentido horário. E nós convencionamos que esse valor será de mais 1/2. Então está aí o exemplo do elétron mais energético do átomo de cálcio. Nós vamos para mais um exemplo, a configuração eletrônica do urânio, de número atômico 92. Então, fazendo essa distribuição aí, seguindo o diagrama de Pauling, respeitando essa configuração, então nós vamos ter aí que o elétron mais energético, quando ele encerrou, foi no 5F14. Então, desculpa, 5F4. Não chegamos a ver só, não tinha 14 elétrons para o último subnível. Então, termina aí, 5F4. Então, nós queremos os 4 números quânticos para esse exemplo aí, ó, 5F4. Então, principal, qual é o número quântico principal? Olha lá, já está marcado. É o nível, é a camada. E aí, obviamente, que é 5.
Vamos agora para o número quântico secundário. Vamos lembrar isso aí. Se for S é 0, se for P é 1, se for D é 2, se for F é 3. Como a gente observa, é F, portanto, vai ser 3. Vamos para o número quântico magnético. Vamos só lembrar, o subnível F comporta 14 elétrons. Se vai comportar 14 elétrons, ele vai ter que ter 7 orbitais, porque cada orbital comporta 2 elétrons. Então, aqui vamos representar os 7 orbitais. Nesses 7 orbitais, aí, ó, no orbital do meio eu coloco o número 0 e todos que estão à esquerda, menos 1, menos 2 e menos 3 sucessivamente, e os que estão à direita, mais 1, mais 2 e mais 3 sucessivamente. E vamos observar quantos elétrons a gente tem para distribuir nesses orbitais. 4. Se tivesse mais, eu ia distribuindo mais, mas eu só tenho 4. Então, aí, ó, coloca todos no mesmo sentido. E aqui a gente vai convencionar para colocar todos para cima. Então, coloca o primeiro para cima, começando aqui da extremidade, tá? Da extremidade da esquerda para a direita. Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Paramos aí. Se tivesse mais, a gente iria preenchendo. Então, onde foi que a gente parou? Qual foi a última setinha que a gente colocou? Qual foi o último elétron que a gente colocou? Não foi para cima? Então, parou aonde? Parou no 0. Então, o número quântico magnético é 0. Encerramos. Se tivesse mais, iríamos preenchendo. E vamos para o último, que seria o número quântico de spin. Observe, ele parou como? No sentido para cima ou no sentido para baixo? No sentido anti-horário ou no sentido horário? Veja que a gente convencionou que para cima é anti-horário. Então, como ele parou para cima, certo, gente? Convencionamos com o sentido anti-horário, que vai ser menos 1/2. Então, pessoal, por aqui a gente termina esses 2 exemplos. Qualquer dúvida, postem nos comentários, porque a gente vai estar lá tirando a dúvida ou gravando outros vídeos. Até